Boa noite, irmãos. A paz de Jesus, a alegria do Espírito Santo e o amor da Virgem Maria esteja em vossos corações. E hoje, para meditarmos um pouco na palavra, o Evangelho de hoje está em Lucas 11, capítulo 11, do versículo 14, que vai até o 26. Eu queria ler para vocês, para poder meditar na nossa vida em cima de hoje, do que o Evangelho hoje nos fala, né? Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, então em segurança, os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que eles e entram e estabelecem-lhe ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o Evangelho começa falando sobre a expulsão de um demônio, né? Jesus expelia um demônio mudo, diz a palavra no versículo 14. E aí segue-se a história, né, de que os fariseus começaram a criticar Jesus, apesar de ter ficado muito admirados do que estava acontecendo ali. Eles queriam queria pôr à prova, né, e queriam um sinal do céu, exibição de poder, na verdade, né? Porque na época o príncipe de Beelzebu era o chefe dos demônios, né, na cultura judaica. Então, quando Jesus começou a expelir os demônios, né, eles diziam por Beelzebu que ele, né, e aí pede um sinal. Jesus não trabalha dessa forma, se mostrando, né, ele veio com humildade, fazer aquilo que o Pai tinha o enviado à terra a fazer, que era libertar, sarar os doentes, libertar os cativos, expelir os demônios, assim como ele estava fazendo, e não era através de exibições, era da forma simples, humilde, silenciosa, né? E aí ele diz que lá no versículo 20, que ele expulsa pelo dedo de Deus, quer dizer, pela ação do Espírito Santo. Porque para que o reino de Deus acontecesse naquele reino onde o príncipe era o Beelzebu, o príncipe do demônio, era preciso expulsar os demônios para que o reino de Deus chegasse ali e de uma forma limpa. Limpava-se todas as coisas ruins para que o reino de Deus verdadeiramente acontecesse. E o sinal do céu não era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus que Deus tinha enviado como sinal de libertação para muitos. Mas os fariseus não acreditavam, pela cultura que eles tinham. E aí Jesus diz o seguinte, no versículo 23, quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo espalha. E trazendo para nós essa palavra, gente, quem não está com Jesus, realmente, e quantas vezes nós não estamos com Jesus, nós duvidamos, nós aceitamos as coisas do mundo com muita facilidade. E isso faz com que a gente saia de Jesus, que não está com Jesus.
Porque com Jesus, quem está com Jesus está com a promessa. Quem está com Jesus está com a verdade. Por mais dura que ela seja, porque a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela não vai se adaptar a nós. Nós é que temos que nos adaptar. E é isso, o que o mundo quer fazer, que a gente faça, é que a gente deixe a verdade para colocar o mundo e Deus se rebaixar ao mundo. E não é assim, né? Então, quem está contra a verdade de Deus não está com ele e espalha, como ele diz. E o versículo por último, o último versículo que ele diz que chegando, o demônio sai, vai procurar, ele é expulso da vida de muitos e sai à procura, porque o demônio ele quer sim tomar conta, tomar posse. Tem muita gente que diz que demônio não existe. Existe sim, gente. Existe demônio de vaidade, muitas coisas, né? E ele sai, ele quer agir nas pessoas. Então, quando ele é expulso de uma pessoa, né, da sua casa, ele sai à procura de outros. E não encontrando, ele volta para casa. Aqui é no versículo 28, se você ler Lucas 11, versículo 28 em diante, ele vai então, toma consigo outros 7 espíritos, e quando ele volta, que ele vai procurando brecha na vida de outros, que não conseguem entrar nas brechas, então vou voltar para onde eu estava, a casa, quer dizer, a pessoa que eu estava, me dava mais brecha para agir, então vou voltar, e diz a palavra, não é eu que diz a palavra, volta com 7 espíritos a mais para a pessoa. E aí a vida, a condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Então, diante dessa palavra, né, da palavra de hoje, podemos dizer quais são os demônios que hoje, diante dessa palavra, quais são os demônios que nos cercam, que nos impedem de viver a vida com decência, com dignidade? Quais são os pecados mais fortes em mim que me leva a abrir brechas para o demônio agir na minha vida? O demônio da mentira, o demônio da inveja, o demônio da falsidade. Quais são os demônios que eu tenho que expulsar da minha vida? Quais são os pecados mais fortes? Aquele que eu não tenho condições de vencê-lo. Quais são? Né? Que a gente tem que pedir a Deus diante dessa palavra. Quais são os meus traumas que eu carrego dentro de mim? As enfermidades que eu carrego dentro de mim? Que necessita da ação do Espírito Santo de Deus para nos libertar. Como diz a palavra, do dedo de Deus, pois Jesus agia pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, Senhor, Tu conhece, né? Entrega a Tua vida agora a Jesus. Diz para Ele, Senhor, Tu conhece e sabe de todos os meus traumas, das minhas dores, das enfermidades que eu trago dentro de mim, né? No meu subconsciente, gente. Quantas doenças que a gente escuta. Muitas pessoas vão para psiquiatra, para psicólogo, toma remédio, toma aquilo, toma isso, toma aquilo e não consegue se libertar. Sabe por quê? Porque está aqui no subconsciente, são traumas que carregamos e são brechas que nós damos para o inimigo vir e agir. E só a ação de Deus, o Espírito Santo de Deus nos liberta disso, né? É que vem nos libertar. Peçamos ao Senhor a sabedoria para nos afastar dos nossos inimigos, que são os nossos traumas, que são as nossas doenças, que são os olhos grandes, que são as invejas, que são as falsas amizades. Peçamos a sabedoria de Deus e a ciência, o dom da ciência junto com a sabedoria de Deus, para podermos ver através do dom, olhar e sentirmos em nossos corações, de olharmos e dizer assim, isso aí não é para mim. Isso aí é uma brecha que eu estou abrindo no momento para o demônio vir agir na minha vida. A brecha de não saber perdoar o meu irmão. Como é que eu posso fechar a brecha da falta de perdão? E me confessando, pedindo perdão às pessoas, e eu fecho a brecha e o demônio não age na minha vida. Entende? Então, diante da palavra de Deus hoje, que possamos entrar, penetrar, leia
Lucas 11, do capítulo 14 ao 26. Medite em cada palavra que Jesus fala para nós hoje. Peça a libertação de Deus na sua vida hoje. Peçamos a libertação em nossas vidas. Irmã, hoje eu não estou bem, minha irmã. Hoje está doendo demais, eu não estou conseguindo sair desse pecado. Procura Jesus com fé. Clama e Ele te ouvirá e Ele fará. Mas a brecha é você que tem que tapar, é você que tem que tomar a atitude de chegar e de tampar, procurar os meios de tampar as brechas para não viver uma vida infeliz. Porque diz a palavra de Deus que nós fomos feitos para a felicidade. Nós fomos feitos para a vida e a vida eterna e vida em abundância. Foi para isso que o ser humano foi criado. Não foi para viver na inimizade, não foi para viver na tristeza. Foi para viver a felicidade. Pensa, medita na tua vida. Como é que está a tua vida hoje? Como é que você está vivendo? Está sendo bom a tua vida dessa forma? Você voltou para os caminhos do Senhor, como diz a palavra, fica difícil de voltar. Quantas pessoas que procuram a Deus, que vivem com alegria e de repente sai dos caminhos do Senhor, abre as portas para o pecado, para o mundo e fica difícil de voltar porque diz a palavra de Deus, são 7 espíritos imundos que vêm junto para entrar novamente na sua vida e fica difícil de voltar para o Senhor. Se decida voltar para Deus nessa noite, se decida com toda a dor, porque quem vai lhe amenizar a dor, quem vai tirar a dor é Jesus, não é ninguém. A gente pode até orar, eu posso até orar por você e pela tua dor e pela tua vida. Mas a decisão tem que ser vinda de você. É você que tem que se decidir, mesmo com dor. Um remédio para dor, a gente toma o primeiro dia, ele não melhora não. Ele só vem melhorar depois de 24 horas, ele começa a amenizar aquela dor. Não é verdade? Então é assim com os nossos traumas. A decisão é sua. Amém? Então, que a alegria do Espírito Santo invada o seu coração. Que o amor da Virgem Maria tome posse de nossas vidas durante esse resto de dia, à noite. E que o próprio Espírito Santo de Deus seja a nossa força, a nossa coragem para dizer sim ao projeto de Deus em nossas vidas. Amém.